Ancelotti, a última neste ano. As próximas serão para a data FIFA de março e depois a convocação final para a Copa do Mundo. Está chegando a hora. Rodrigo Caetano, coordenador geral das seleções masculinas. Por favor, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o planejamento e a logística para essa data FIFA. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos e a todas. Saudar primeiro o nosso presidente Samir Chaldi, todos os vice-presidentes da CBF aqui presentes, presidentes de federações também, diretores da casa, nosso diretor Gustavo Feijó, colaboradores da CBF, patrocinadores, profissionais de imprensa, nossa torcida brasileira em geral e também, principalmente, um abraço fraterno aí ao Paulo César Caju e ao Zinho. Sempre bom revê-los e que nos tragam essas boas energias aí para, quem sabe, a gente possa repetir esse feito de vocês no próximo ano. Bom, nossa programação, ela se dará na apresentação dos atletas na segunda-feira, dia 10. Nós permaneceremos em Londres até o domingo seguinte ao jogo contra Senegal. Treinaremos no domingo pela manhã ainda em Londres, para o pessoal da imprensa que sempre nos acompanha, e viajaremos para Lille no domingo à tarde. Treinaremos somente no D-1, ou seja, no dia anterior ao jogo, em Lille, para o enfrentamento contra a Tunísia. Posteriormente, nós teremos os 2 amistosos do ano que vem, em março, nos Estados Unidos, contra as seleções europeias, o que vem a contemplar todo o nosso planejamento até aqui. Porém, nós ainda precisamos dessa data FIFA próxima para podermos aí confirmar os adversários para todos vocês, porque todos vocês sabem que as seleções europeias ainda estão no seu período de eliminatórias. Para a data FIFA de junho, que é de maio, na verdade, mas a data FIFA de junho, que antecede a Copa do Mundo, nossa intenção, já combinado também com o presidente, é de nos apresentarmos aqui no Brasil. Portanto, também vocês, profissionais de imprensa, têm como se programar. A seleção brasileira se apresenta no Brasil, vai fazer um período de treinamentos aqui na Granja. Tentaremos também um jogo amistoso antes de nossa ida aos Estados Unidos, para encerrarmos a nossa preparação com mais um amistoso aí sim, lá nos Estados Unidos, e depois nos direcionarmos ao nosso base camp. Base camp da FIFA, que nós só saberemos mesmo depois do sorteio no dia 5. Bom, complementando também as informações, comunicar a todos que o nosso chefe de delegação, a convite do presidente Samir Chaldi, será o presidente da Federação Goiana, nosso amigo Ronei Ferreira de Freitas. Seja muito bem-vindo, estará conosco aí nesse período e pode ter certeza que será muito bem recebido. Dito isso, palavra com o nosso técnico Carlo Ancelotti para a divulgação dos convocados. Boa tarde a todos. Antes de todos, quiero dar parabéns para Flamengo, Palmeiras, que han llegado con mérito a la final da Copa Libertadores. Parabéns a meus colegas Felipe e Abel para haber feito un trabajo fantástico también. Parabéns a Atlético Mineiro, que ha llegado a otra final. E felicitar a meu colega Sampaoli. A CBF está muito contente de esas 2 finales que os equipos brasileiros van a jogar. Esto es un tema de orgullo para o fútbol brasileiro, que 3 equipos están en esas importantes finais. Empezamos con os goleiros. Os goleiros son Bento, Al-Nassr, Ederson, Fenerbahçe, Hugo Sousa, Corinthians. Defensores, Alexandro, Flamengo,
Caio Henrique, Mónaco. Danilo, Flamengo. Eder Militao, Real Madrid. Fabricio Bruno, Cruzeiro. Gabriel Magallanes, Arsenal. Luciano Juba, Bahia. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Paulo Henrique, Vasco da Gama. Wesley, Roma. Mediocampista, Andrei Santos, Chelsea. Bruno Guimaraes, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Fabinho, Al Ittihad. Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Estevao, Chelsea. João Pedro, Chelsea. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinicius, Real Madrid. Victor Roque, Palmeiras. Obrigado. Obrigado, mister. Então vamos começar aqui com a roda de perguntas. O microfone já está aí com o Gil. Vamos lá, Gil, por favor. Pode começar? Boa tarde, Fábio, Rodrigo, boa tarde, mister, boa tarde a todos. Aqui Carlos Gil, Globo. Mister, a exemplo do que aconteceu contra a Coreia do Sul e Japão, a sua intenção é fazer também muitas alterações de um jogo para outro? É claro que tudo isso é determinado pelo resultado do que vai acontecer numa partida, mas em termos de observação, o planejamento inicial seria esse, observar equipes razoavelmente diferentes contra Senegal e depois contra a Tunísia? Obrigado. Bueno, eu creio que nos últimos jogos hemos mudado muito a equipe para fazer testes. Creo que estes testes siempre en ese sentido son positivos, porque es una evaluación que tenemos que hacer, puede ser positivo o negativo. Creo que eu acho que os testes feitos han saído bem. Eu tenho mais conhecimento dos jogadores aqui, que não conhecia muito, e creo que não vamos fazer esse tipo de mudança que hemos feito na data FIFA de outubro. Eu acho que vou ter equipe nos dois jogos um pouco mais definido. E nesse sentido, a verdade é que nessa convocação tem jogadores como Fabinho, que quero evaluar, como Juba, que quero evaluar, e como Victor Roque, que está fazendo muito bom no campeonato brasileiro. Temos 7 jogadores do campeonato brasileiro. Isso significa que toda a CBF tem muita consideração de lo que está passando aqui no campeonato. Há bom nível de jogo e também jogadores que podem estar. Repito, os dois jogos contra Senegal, creio que vamos a ter equipe um pouco mais definido, com menos teste. Okay. Mister, aqui Beltrão, Casé TV, aqui no fundo. Obrigado. Mister, a gente viu na sua convocação jogadores de Flamengo e Palmeiras que vão ter jogos decisivos no Campeonato Brasileiro durante a data FIFA. Eu queria saber se houve alguma conversa da CBF com esses clubes para essas convocações e como é que foi essa conversa, se ela houve. Muito obrigado. Sim, conhecemos o calendário, mas creio que a prioridade nesse momento hoje é o equipo nacional, a seleção brasileira. Então hemos chamado os jogadores que
eu acho que podem ajudar a seleção brasileira para esses dois jogos, o mesmo de Flamengo como Victor Roque de Palmeiras. Aqui, Ancelotti. Monique Danello, TNT Esportes, desse lado. Eu queria te perguntar sobre o Fabinho, que está voltando à seleção brasileira. E, curiosamente, na última data FIFA, o Casemiro esteve com a gente em entrevista coletiva. E um dos colegas perguntou a ele se ele via um substituto com características parecidas, caso ele não pudesse estar à disposição em algum momento. E ele citou justamente o Fabinho. E eu queria te perguntar, né, se a ideia encontrar um jogador que tenha essa semelhança para que não precise mexer tanto na estrutura numa possível ausência do Casemiro. O que você espera observar do Fabinho nessa oportunidade? Obrigada. Não entendi muito, mas entendido Fabinho e Casemiro. E pode entender o que... Ok. Vale. Sí, es la realidad, su pregunta es la realidad, que quiero encontrar un perfil que pueda encajar con las características de Casemiro. Tenemos mediocampista muy bom, o mismo perfil que tienen diferente perfil defensivo comparando con Casemiro, y por eso creo que Fabinho tiene estas características, a estructura, a conocimiento da posición y también a experiencia, porque es un jugador que está jugando y jugó a un nivel muy alto en Europa. Aqui, Ancelotti aqui, Sim. Patrícia Lopes, BIM Esportes, tudo bem? Bem, queria saber na lista, claro, a gente vê o Vini Júnior, tem o Rodrigo, mas eu queria falar especialmente do Vini Júnior, que ele tem sido notícia mais agora, assim, em redes sociais do que no campo também. Como é que você está avaliando esse comportamento recente do Vinícius Júnior? O que você tem conversado com ele? Porque existe uma grande esperança do Vini Júnior para a Copa do Mundo. Então, queria a sua opinião. Obrigada. Bom, nós temos uma relação muito boa com Vinícius, como temos uma relação muito boa com todos os jogadores. E quando passa algo, obviamente, nós informamos e pedimos conselho o lo que ha pasado. He falado con Vinicius del tema de la reacción. Le he dicho lo que pensaba. He falado con él, he dicho que pensaba que ha feito un error. Él entendió el error, me parece que pidió disculpas. El tema está, creo, resolvido. E nada más. Vinicius era un jugador muy importante para nós, un jugador que pode ayudarnos muito, temos muito cariño con él, e creo que no tem problema ni aquí ni con su club, y con su entrenador. A vida personal de ele, eu não sou seu pai, não sou seu irmão, eu quero só ser para ele um treinador, e não mais. Sua vida personal é a sua. Ancelotti, Wellington Campos, aqui da sua direita, em pé aqui, da Rádio Itatiaia, aqui com o papel na mão aqui. Eu queria te perguntar a respeito do Fabrício Bruno. Ele saiu muito abatido após o jogo com o Japão, e você na coletiva falou que não é um erro que tira o jogador da lista da seleção. Esse é um que está dentro. E o outro que eu queria te perguntar, você tem falado com o Neymar? Você tem acompanhado o Neymar?
No, no es que no entiendo, no escuto. Este é o problema. Eu pedi para fazer as perguntas de forma mais Porque pausada. vocês podem... É isso, por favor. Lo único es que no falo bem portugués, mas entiendo todo portugués. Entonces, si no escuto, no es mi culpa. Ok. No he hablado nuevamente con Neymar. Vamos a ver cuando él pueda recuperar, empezar a jugar de nuevo. La verdad es que Fabrizio Bruno salió triste do jogo contra o Japão, mas para o pensamento do staff técnico da CBF não é baseado sobre o erro que ele ha feito contra o Japão, é baseado sobre muito jogo que ele está fazendo bem e nós temos muita confiança nele, em suas características, em suas qualidades. E creio que, em geral, o erro é um bom momento para ser melhor, para aprender. Boa tarde, Ancelotti. Aqui. Boa tarde. Tudo bem? Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Gostaria que você pudesse falar o que mais lhe chamou a atenção no Paulo Henrique, lateral direito, segunda convocação dele. Na temporada são 4 gols, 6 assistências. E se essa segunda convocação já pode credenciá-lo para a Copa do Mundo, se você puder falar também do seu sentimento ontem, da sua presença ontem em São Januário. Obrigado. Bueno, Paulo Henrique ha feito muito bem a primeira convocação, marcou gol, jogou bem contra o Japão. Eu acho que ele merece estar aqui hoje. Ontem foi bom partido dele, em geral bom partido, com o Vasco da Gama que jogou bem na primeira parte, São Paulo defendeu bem, duas equipes bem organizadas e o ambiente de São Januário espectacular. Agradeço ao clube para a recepção que he tenido, ha sido fantástico, é um ambiente espectacular. Ancelotti, aqui, sua direita, aqui. Sim. Pedro Ivo da ESPN, tudo bem? Tudo bem. Eu queria perguntar para você sobre o Danilo do Flamengo e sobre o Alexandro também do Flamengo. Você já pontuou em algumas entrevistas suas sobre ambiente, formação de ambiente, sobre caráter, que é tão importante ter um bom ambiente quanto um bom time tecnicamente. Quando você chama esses dois jogadores acostumados com Copa do Mundo, Danilo uma liderança, já usou muito braçadeira no ambiente de seleção brasileira, além do critério técnico, claro, você está olhando para essa experiência no grupo, para essa formação de ambiente e não só o lado técnico, você busca isso também com esses dois nomes de um pouco mais de experiência que estão voltando agora sob o seu comando da seleção? Bueno, dos cosas distintas. Alexandro, creo que cuando está bien, lo mostró también no primeiro jogo, que jogamos, los primeros 2 jogos que jogamos en junio, donde jugó muy bien. Es un lateral izquierdo muy fiable, porque tiene experiencia, tiene conocimiento de posición, tiene personalidad. Entonces, cuando él está a un buen nivel físico, es uno de los mejores laterais que el equipo, la selección brasileña tiene. Danilo es un poco más diferente. La idea que yo tengo de él es que es el único defensor brasileño que puede cubrir las 4 posiciones. Él puede jugar lateral derecho, zaguero, lateral izquierdo, sin ningún tipo de problema. Y demás, hay que lo que yo gosto dele, 2 cosas, experiencia e liderança. Carlos, boa tarde, Márcio Douzan, repórter do Lance. Aqui. Há 2 meses atrás você falou que teria 13 ou 14 jogadores que já estariam na sua lista para a Copa do Mundo. Passados esses 2 meses, quanto está essa lista? Aumentou? Hoje são 18, 19? Você já tem a seleção praticamente definida ou ainda tem muitas vagas em aberto? Obrigado. No, creo que más
más tiempo estoy con los jugadores, más nos acercamos a la lista definitiva. Ahora creo que estamos muy cerca de lo que puede ser la lista definitiva do mês de junio. Creo que 17, 18 jugadores. Y después hay mucho tiempo, más o menos 6 meses. Obviamente hay una data FIFA muy importante en marzo, donde tenemos que evaluar los jugadores. Y creo que en estos 6 meses mucho va a depender de las lesiones que desafortunadamente pueden pasar en estos 6 meses, más o menos la lista es bastante definida. Mister, boa tarde aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Queria perguntar ao senhor sobre o Richarlison, mais uma vez convocado, só que ele tem tido um ciclo abaixo do que se espera dele, não fez gol no ciclo ainda. Queria que o senhor avaliasse o que ele já entregou, se ele é um desses nomes que o senhor vê como muito próximo da Copa do Mundo, ou se é mais uma oportunidade para ele entregar o que o senhor espera que ele entregue. Muito obrigado. Bueno, esto es otro tema que estamos evaluando con staff técnico o delantero centro o atacante que tienen un perfil diferente de lo que están en esta convocatoria. Por ejemplo, de un perfil diferente de João Pedro, de Mateus Cunha, de Víctor Roque, que son jugadores, como puedo decir, que le gusta jugar con bola, que no tienen un perfil de referente en área de penalti. Richarlison tiene el perfil de referente en área de penalti, Igor Jesus tiene perfil de referente en área de penalti. Estamos contentos que él está jugando y bien en Nottingham Forest. Pedro tiene el perfil de referente en área de penalti. Desafortunadamente Pedro se lesionó y podía ser una oportunidad para él de estar aquí hoy o en la próxima convocación, pero él puede recuperar bien, puede jugar y puede estar en la convocatoria de marzo. Lo que estamos encontrando un delantero centro de este perfil como Richarlison, que ahora no está jugando mucho, pero que como delantero centro ha marcado muchos goles na seleção brasileira. Mister, aqui na esquerda, Rodrigo do canal Vamos. Eu queria te perguntar sobre o único estreante da lista, que é o Luciano Juba, do Bahia. Queria saber quais características te fizeram trazer ele para a seleção brasileira pela primeira vez. Jugador com perfil técnico muito importante. Ayer feito uma assistência muito boa para o gol do Bahia. Un jugador que puede jugar también por dentro como lateral izquierdo, un jugador que está haciendo muy bien con Bahía. Creo que la evaluación del lateral derecho que hemos hecho, como por Douglas Santos, como por Caio Henrique, creo que él merece que podemos fazer uma avaliação sobre ele. Mister, Felipe Rolim, aqui sentado, Sportnet. Boa tarde. Boa tarde. Não te vejo, mas boa tarde é o mesmo. Ok. Ancelotti, você considera levar no grupo da Copa algum jogador que não tenha intensidade para ser titular, para jogar os 90 minutos, mas que possa te entregar um diferencial técnico no segundo tempo, durante 25, 30 minutos? Obrigado. Pode ser que eu vou levar um jogador que não tem intensidade por o primeiro jogo, por o segundo jogo, mas não vou chamar um jogador que não tem intensidade, que não pode ter intensidade para todo o Mundial. Isso não. Creo que precisamos de jogadores fisicamente a nível top. Oi, Mister. Tudo bem? Aqui à sua esquerda, Marcelo Marinho, da Litoral News. Pode se estender até para o próprio Rodrigo. A gente vê que algumas seleções espalhadas pelo mundo, elas adotam um expediente de levar 35 jogadores por uma primeira apresentação antes da Copa do Mundo. Tem aquela pré-lista de 35 que a FIFA pede. Passa pela tua cabeça, já que teve pouco tempo
já está batendo maio na porta, quando você vai divulgar essa lista, de levar mais jogadores para a Granja Comari e depois fazer cortes ou não? Você quer chegar em maio com os 26 nomes já definidos e com esses 26 fazer todo o período de preparação? Obrigado. No, o día que empezamos a preparação para a Copa do Mundo, vamos a ter 26 jogadores. Não vou chamar nem uno mais. Creo que o primeiro dia vai ser a lista definitiva da Copa do Mundo. As duas últimas, por favor. Aqui no fundo, Mr. Bruno Formiga, GETV. Eu queria entender qual seria a posição que, para você, é o maior problema. Mais uma convocação que você leva 3 laterais esquerdos. Dá para dizer que ali é o maior problema ou alguma outra posição ainda está muito indefinida? Não, fazemos teste para não equivocar-te o dia da lista final. Isto é porque fazemos teste. Eu acho que nessa última convocatória hemos encontrado um lateral esquerdo muito bom que não se conhecia muito, Douglas Santos. Então, fazemos teste para evitar problemas o dia da lista definitiva. Por isso, quero conhecer desde cerca, desde perto, os jogadores e as pessoas. A última. Oi, boa tarde. Rodrigo Matos, do UOL. Ancelotti, eu queria perguntar se essa é a última convocação que a gente vai ter novidades, né? A gente teve 3 jogadores novos, o Juba, o Vitor Roque e o Fabinho, né? Que não vinham sendo convocados. Você ainda tem mais uma janela antes da definitiva. Ainda dá para ter novidade, testados nessa última janela? Ou já vai ser uma coisa para refinar e acabar o grupo, né? Sì, io acho che sì, la data FIFA di marzo, credo che la lista más o menos va a ser, obviamente con algunas dudas, porque es obvio que cuando tú tienes muchos jugadores, es obvio que tú tienes dudas hasta el último día, pero creo que la data FIFA de marzo más o menos va a ser la lista definitiva. Muito obrigado, mister. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Encerramos aqui a convocação da seleção para a data FIFA de novembro. Até lá.